Então, falando do sistema muscular, mais precisamente, nós vamos conversar sobre o músculo esquelético, né? Olha só, vocês percebem que nós temos em branco aqui, ó, tecidos conjuntivos. Esses tecidos conjuntivos, que tem colágeno, né? É um tecido que não tem a plasticidade, né? Não tem a elasticidade que o músculo, né? Que o que está em vermelho aqui, né? Que as nossas proteínas contráteis, as nossas fibras musculares têm, tá? Então é um componente muscular esse tecido conjuntivo, mas ele não gera contração muscular, tá? Ele na verdade está ali para outras, como eu falei, para que você possa contrair umas fibras e não outras, para dar sustentação, formato esse músculo, né? E o músculo, se vocês perceberem, ó, o tendão aqui, né? Tá branquinho, ele tem origem em tudo isso, tá? De onde nasce esse tendão? Tá colado aqui no músculo? Não, ele vem aqui de dentro do músculo. Todo músculo dá origem ao tendão. A diferença é que aqui não tem o vermelho aqui, ó. Não tem proteína contrátil aqui no tendão. Ele teve origem em todas essas estruturas que estão aqui em branco, né? E foram afunilando lá no tendão, tá? Então, o tendão também é uma estrutura que faz parte do músculo, né? E o tendão é um tecido conjuntivo, então é um tecido que quando você... ele não tem elasticidade do músculo, mas ele é muito resistente, né? É bastante forte esse tecido. Mas ele também é lesionável, né? E quando ele se lesiona, ele também não tem a plasticidade que o músculo tem para se recuperar. Então, o músculo, você tem uma lesão muscular, microlesões, ou mesmo um rompimento, uma lesão muscular, e em até 15 dias seu músculo está cicatrizadinho, tá? Beleza. O tendão não, tá? Se você faz uma lesão lá, um rompimento do tendão vai longe, né? E se você continuar gerando força e usando esse músculo, vai ficando crônico isso, vai meses e não recupera e dói, dói, dói. Você vai falar, poxa, eu tô com dor lá no ombro, faz não sei quanto tempo que eu machuquei fazendo exercício. Enquanto você continuar fazendo força e exigindo desse tendão, ele não vai se recuperar. Tá? Então, às vezes, bota o cara um mês de molho lá, depois tem que fazer fisioterapia ainda, voltar devagarinho, né? Com trabalhos aí mais leves, progressivos, porque você teve uma lesão aí em ligamento, em tendão, em cápsula articular, em estruturas que não é que nem o músculo, que a gente busca mesmo exigir do músculo, ter microlesões no treinamento do músculo, né? Mas é no músculo, né? Aquela dor que vem ali da tardia é muscular, e nunca na articulação. Se a pessoa vem treinar e sente dor, não é no músculo. Como que a gente sabe? É na articulação. Está sentindo dor lá no punho, no cotovelo, no ombro, no joelho, no tornozelo, no quadril. Não é na coxa, no braço, no peitoral. Entende? Então, nossos alunos não tem problema, né? Ah, eu senti uma dorzinha muscular e tal. Tudo bem, essa é a dor boa, né? Só não pode exagerar, é óbvio. Mas quando a pessoa sente dor nas articulações, a coisa está errada. Tá? Todo exercício ele tem que ser livre de dor articular. Tá? Então, qualquer lugar que você esteja na escola, na academia, onde for, está fazendo uma atividade, a pessoa está sentindo dor no joelho, dor no quadril, dor no ombro. Troca o exercício, baixa a carga de trabalho, faz outra coisa em outra amplitude, não pode fazer exercício sentindo dor na articulação. Alguma coisa está errada. Não que o exercício esteja errado, mas para aquela pessoa naquele momento está errado. Alguma coisa tem que ser mudada. Amplitude do movimento, enfim. Né? Às vezes é a carga, às vezes né, já é o suficiente. Às vezes tem que mudar a amplitude, às vezes tem que trocar o exercício. Tá? Às vezes a pessoa tem que repousar mesmo. Né? Mas enfim, então entendam que cada fibra muscular ela vai ter um tecido em volta que se chama endomísio, tá aqui, ó, endomísio, tá? Então ele vai estar em volta da fibra muscular. O
perimísio é quando você agrupa muitas fibras musculares com um tecido conjuntivo. Forma um fascículo, né? Que nem está aqui, ó, fascículo. Tá? Então, isso daqui tem um tecido em volta, que é o perimísio. E envolvendo todo o músculo, você tem o epimísio, que é aquela fáscia conjuntiva, né? A fáscia que envolve aquele esbranquiçado lá, que envolve o músculo todo, tá? Aqui, ó, você vê uma fibra muscular. Fibra muscular, como se cada um desses daqui fosse, então, uma fibra muscular nesse esquema, né, para ilustrar aqui. Uma fibra muscular é uma célula, né? A célula do nosso músculo se chama fibra muscular. E o que que é miofibrila? Não é a fibra muscular? Não. Miofibrila são as proteínas contráteis. São proteínas que você tem dentro da célula, dentro da fibra muscular. Então, ali você tem filamentos de actina e de miosina, que eles vão gerar a contração muscular. Então, isso são miofibrilas. Quanto mais proteína você tem ali, mais proteína contrátil você tem. Você tem maior capacidade de gerar força, né? Então, aumentar o tamanho do músculo, né, pode implicar, então, em você ganhar mais proteína naquele músculo. Crescer de tamanho o músculo, isso é, ter mais miofibrilas. Então, você não aumenta o número de fibras musculares, você aumenta o número de miofibrilas. Você deixa a sua fibra muscular maior. Isso é hipertrofia. Então, hipertrofia é aumentar o tamanho da célula muscular, da fibra muscular. Então, ela aumenta de tamanho. Você aumenta de tamanho por vários fatores, né? Você pode estar retendo água dentro dessa célula, glicogênio, né, que são reservas, ou aumentando a quantidade de miofibrilas, ela vai aumentar de tamanho. Então, isso é hipertrofia. Já se você desenvolvesse mais fibras musculares, aí seria hiperplasia. Hiperplasia, né, ter mais fibras musculares. Isso não está provado no ser humano, tá? Isso foi provado em rato. Em ser humano não foi provado. É uma coisa difícil de se provar, tá? Então, a gente acredita que possa ocorrer a hiperplasia também, mas provas não existem, tá? Então, a gente, por enquanto, a gente fala, olha, hiperplasia é bem possível que aconteça, tem células satélites ali que possam se diferenciar em células, né, e fibras musculares, mas a gente sabe que a hipertrofia, o aumento do tamanho dessa fibra muscular, ela acontece, né? E você, com certeza, vai aumentar o número de miofibrilas, né, dentro de uma fibra muscular, ok? Eu coloquei aqui que 75% do nosso músculo é água, então a gente vê que ele é um excelente condutor de eletricidade, tá? Lá em cineantropometria a gente vai estudar composição corporal e a gente vai perceber aí certas, por exemplo, na bioimpedância, a gente tem uma condução de eletricidade diferente do músculo para o tecido adiposo, né, para a gordura. E pela bioimpedância a gente consegue determinar quanto que você tem de gordura, né, de músculo, vamos dizer assim, no corpo, ok? Por causa dessa questão do músculo ter bastante água. 20% dessa estrutura são proteínas, né, do músculo. E dessas, 60% é miosina. Miosina é o filamento grosso, tá? Então, o músculo, as miofibrilas têm filamentos grossos e filamentos finos. A gente vai ver ali no sarcômero. O filamento grosso se chama miosina, tá? E o fino, actina. Então, são os dois, né? Miosina e actina são responsáveis aí pela contração muscular, que é o foco da aula de amanhã. Né? Tá? Aqui tem uma estrutura da fibra muscular. Então, a gente vê aqui, isso aqui, então, é uma célula, tá? É a célula muscular, a fibra muscular. Aqui, na verdade, dentro dessa célula, então, eu tenho miofibrilas, que são essas proteínas contráteis que eu falei, tá? E tem o sarcoplasma, elas estão aí, sarcoplasma no músculo é o citoplasma da célula,
A membrana plasmática numa célula, ou plasmalema, né, no músculo se chama sarcolema. Então, no músculo, as coisas começam com o sarco, né? Vem de carne, né? Sarcófago. Né? Então, no músculo é sarcolema para membrana plasmática, retículo sarcoplasmático, onde você armazena cálcio, né? E amanhã a gente vai entender o porquê. Sarcoplasma, que é o citoplasma da célula muscular, tá? Então tem túbulos transversos. Esses túbulos transversos são conhecidos como túbulos T de transverso, né? Eles são transversos, ó, eles cortam de forma transversal as fibras musculares, né? Se fossem assim, ó, seria longitudinal, mas é assim, então é transversal, tá? Um corte transversal. Então eles, nesse sentido, para que eles servem? Eles vão carregar o potencial de ação elétrico, os túbulos transversos, e eles vão despolarizar toda essa região que tem esses tubinhos aqui, ó, que é o retículo sarcoplasmático. Esses tubinhos aqui, eles contêm o cálcio. E o cálcio é o mineral que vai ser responsável pela contração muscular. A contração muscular vai acontecer porque o cálcio que está dentro desses retículos sarcoplasmáticos vai ser liberado lá nas miofibrilas. Então, você vai liberar o cálcio lá e aí ocorre, né, a teoria do filamento deslizante, que a gente vai estudar amanhã, né, a contração muscular. Tá? Então, é importante saber que é o cálcio que está aqui nos retículos sarcoplasmáticos e é o cálcio que vai desencadear, então, a contração muscular. Mas para o cálcio sair desses tubinhos aqui, do retículo sarcoplasmático, e ir para lá, para as miofibrilas, precisa ter a despolarização, que é o que vem lá do neurônio, comandando contraia músculo, né? Então, o seu músculo vai receber lá os neurotransmissores e vai se despolarizar. Essa despolarização corre aqui, ó, pelos túbulos transversos. E é assim que você vai estimular a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Ok? Então, essa estrutura aí celular. Sarcômero. Sarcômero é a menor unidade contrátil que tem no músculo. Tá? Então, o que você tem de menor que se contrai? É o sarcômero. Tá? O sarcômero é uma pequena estrutura, né? Vocês veem aqui, por exemplo, numa... Isso aqui é uma miofibrila, tá? Não é nem uma fibra muscular, é uma miofibrila, que está aqui, ó. Isso aqui é a fibra muscular, tudo isso aqui. Então, você tem lá aqui, ó, o retículo sarcoplasmático, onde tem o cálcio, né? E você vê lá as miofibrilas dentro. Então, essa miofibrila aqui, ó, foi dado um zoom. Olha só, cada pedacinho desse aqui, ó, pessoal, é um sarcômero. Você tem milhares e milhares de sarcômeros numa miofibrila. Né? Então, a menor unidade contrátil. É a unidade básica muscular, o sarcômero. Né? Dando um zoom no sarcômero, temos aqui, ó, essa estrutura aqui, que veio desse pequenininho aqui, deu um zoom, né? Veio para cá. Então, essa linha que tem aqui, ó, ela está aqui. É a linha Z. O que é a linha Z? Tem uma linha Z aqui e tem uma linha Z aqui. É onde começa e termina um sarcômero. Então, onde começa o sarcômero? Numa linha Z. E ele termina na outra linha Z, onde começa um outro sarcômero. Né? Então, aqui ó, tem vários sarcômeros que vão começar e vários aqui que estão terminando, formando essa linha Z. Amarrados nessa linha Z, você tem os filamentos de actina, que são esses aqui finos aqui, ó. Isso aqui são todos filamentos de actina. E esse em azul grosso aqui no meio, com essas farpinhas aqui, essas cabecinhas aqui de miosina, como eu falei, né, é a miosina, tá? Então são as cabeças da miosina. Então esse azul aqui é a miosina. Então, vejam, aqui no meio do sarcômero, nessa linha M, estão amarradas aqui, ó, estão em azul,
as miosinas. Tá? E a miosina, ela fica em contato aqui, ó, com a actina e com a contração muscular, as duas linhas Z vão se aproximar. Então, uma linha Z está aqui, a outra está aqui. Você contrai o sarcômero, elas se aproximam. Por que elas se aproximam? Porque a sua miosina, que tem azul ali no meio, ela vai puxando a quitina dos dois lados, né, com essas cabeças aí, tracionando e aproximando as duas linhas Z, diminuindo o tamanho do sarcômero. Então você vê milhares de sarcômeros, todos eles se contraindo, e você vai encurtando, aproximando aí, diminuindo o volume muscular. Isso é, aproximando a origem da inserção muscular, né? Então é isso que vai acontecendo, tá? Você vai contraindo essas unidades básicas, o sarcômero, a menor unidade contrátil. Ok? Aqui tem uma imagem, ó, uma imagem real aqui, né? Por isso aqui que vocês estão vendo que o músculo é estriado. Ele tem, ó, bandas escuras e bandas claras, então formando essas estrias, né? Então, quando você olha com um microscópio, você vê essas faixas mais escuras e faixas mais claras. Por que que aqui é mais escuro? Porque é aqui onde tem a miosina, que é a cadeia pesada. Tá? Então está aqui a linha M, né? Ó, a linha Z fica bem no meio do claro. O que, que tem aqui no claro? Só tem actina. Então a actina fica assim translúcida, né? Fica clara. Né? Se chama banda I, essa parte clara. Então você tem aqui as actinas, e onde está aqui a parte escura, obviamente você tem uma actina também vindo para frente aqui, mas você tem a miosina, né, entrando em contato com elas. Então, toda essa parte escura é onde está o centro do sarcômero, onde estão as moléculas de miosina. Tá? Eu coloquei aqui em cima, né, sarcômero, unidade básica muscular, é a menor unidade contrátil do músculo. Olha que informação interessante para ter uma ideia do tamanho do sarcômero. 15 milímetros de uma miofibrila, né? Se a gente pegar aqui 15 milímetros, o que são 15 milímetros? É 1,5 centímetros, né? Cada centímetro tem 10 milímetros, então 15 milímetros, 1,5 centímetros. Você vai ter 6.000 sarcômeros, um do ladinho, um alinhado com o outro em série, né? 6.000. Então, um seguido do outro em série, você consegue botar 6.000 em 1,5 centímetros. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é pequeno, né? Uma estrutura bem pequenininha, tá? Esse é o sarcômero. Tipos de fibras musculares, tá? Então, ontem a gente já estava conversando sobre isso, né? Em treinamento esportivo. Quando a gente olha essa imagem aqui, pessoal, a gente vê o que a gente costuma chamar de tabuleiro de xadrez. Por que tabuleiro de xadrez? Porque ele é todo assim pintadinho, né? Bem diversificado aí. O nosso músculo é assim, tá? Você tem fibras que são mais escuras, fibras clarinhas e fibras intermediárias. Algumas pessoas vão ter mais da escurinha, outras pessoas vão ter mais da clarinha, outras vão ter, né, uma proporção entre a clarinha e essa rosa aqui, essa intermediária, com mais para o rosa ou mais para o branquinho. Ninguém é igual, né? Mesmo os seus músculos, se você fizer uma biópsia num músculo e em outro, vai dar diferença, né? Nossos músculos são diferentes. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que tem tipos de fibras que são diferentes no nosso músculo, tá? Elas são diferentes. Como que está aqui isso aqui? Isso aqui foi feito um corte do músculo transversalmente, né? Então, o músculo, por exemplo, vem para cá, você vai e corta ele assim. Então, vai ficar lá cada uma
cada unidade desse aqui, né, desse formatinho aqui, que não tem um formato padrão, mas cada unidade dessa aqui é uma fibra muscular, né? Então a gente tem aqui, passando no meio aí, tecidos conjuntivos, vasos sanguíneos, enfim. Esse músculo aqui é um músculo normal, um músculo sadio. Quando a gente olha tecidos assim de idosos que perderam, atrofiaram muita massa muscular, então a gente vê muito tecido conjuntivo, tecido adiposo, muita célula atrofiada e pouca célula contrátil. Isso o que realmente gera força naquele músculo? São as células que são contráteis, né? As fibras musculares saudáveis. E a gente vê músculos com mais tecido que não se contrai do que fibras musculares. Tá? Então, como isso? Se você vê qual que é o tamanho, por exemplo, do braço de um fisiculturista, tem uns lá que vai ter braço de 60 centímetros, né? Pessoal, tem algumas senhoras idosas que têm braço de 60 centímetros. Aí você vai falar, mas é óbvio, né? Ali tem muita gordura. Tudo bem. Então, eu já falei que o tamanho do braço não quer dizer nada. Mas quando a gente pega só o músculo, então, ok, tira todo o tecido adiposo, toda aquela gordura que fica entre a pele e o músculo, tira fora. Só fica com o músculo. Mesmo assim, você vai ver a qualidade desse músculo, não é que nessa imagem aqui. Você vai ver um monte de fibras musculares ali, atrofiadas, pequenininhas, assim, que não geram contração, que já não funcionam mais, se atrofiaram, perderam a inervação, os neurônios motores se atrofiaram. Isso acontece, né, com o envelhecimento, a sarcopenia, e principalmente em sedentários, tá? E também você vê muita gordura dentro do músculo. A gordura não fica só fora do músculo. Você vê tecido adiposo aqui no meio, você vê tecido conjuntivo aqui no meio, então você vê muita coisa que não se contrai. Então não é por causa que um músculo tem um tamanho tal que ele vai gerar uma força tal. Né? As pessoas às vezes não entendem, como que aquele cara tem um braço menor e gera mais força que o outro. Antes da gente falar de músculo, a gente tem que falar que o sistema nervoso desenvolve força. A gente comentou isso na aula do sistema nervoso, né? Então você pode dobrar a sua força sem ganhar 1 grama de músculo, para começar. Se os dois desenvolverem muito bem o sistema nervoso, mesmo assim, não é o tamanho do braço que vai dizer a força. Por quê? Porque depende do tipo de fibra muscular que você tem naquele músculo, depende da qualidade daquela musculatura. Se você tem hipertrofia ali, por exemplo, de miofibrilas, que é de proteínas contráteis, ou hipertrofia de água, de tecido de glicogênio muscular, reservas. Por exemplo, tem muito anabolizante, pessoal, que faz isso, que aumenta as reservas, o braço fica grande, ele enche de água, enche de glicogênio. Não é água entre as células ou fora das células, é água dentro do músculo, dentro das células. O braço fica legal, fica inchado, fica grande o músculo, né? E muitas vezes não tem essa aparência tanta de retenção, porque o que causa essa aparência de retenção é a retenção de água entre a pele e o músculo. Mas se está dentro da célula, o músculo fica legal. O problema é que ele não gera força, né? A água não gera força. Então, tem muitas pessoas assim que tem um braço grande e vai treinar lá e usam pesos que outra pessoa com um braço muito menor usa. Tá? Então, o tamanho do músculo não significa muita coisa, não. Tá? Então, quando vocês às vezes se perguntavam, porque eu me perguntava muito quando eu estava na faculdade, poxa, como que é possível uma pessoa com uma musculatura grande não gerar força? Então, a gente vai respondendo aos poucos isso. A gente vai estudar mais isso lá em Fisiologia do Exercício, tá? Mas já para dar uma introduzida no assunto, né, para vocês perceberem que tem muitos fatores aí que determinam a força que você gera. Não é só o tamanho de um braço, né? Mas, mais uma vez aqui, então, olhando para essas fibras musculares, a gente vê aqui, basicamente, 3 tipos, tá? Então, por isso que a divisão didática em tipos de fibras musculares é em 3. Né? Eu comentei na aula de ontem, tem mais fibras musculares, tá? Você consegue subdividir esses tipos aqui, dependendo do tipo de miosina, dependendo de outras coisas. Mas quando a gente olha
assim, de uma forma bem didática e realmente o que mais diferencia uma fibra do outro, as suas características principais estão em cima dessa coloração aqui, porque tem a ver com a capacidade aeróbia e anaeróbia da fibra. Então, essas fibras vermelhinhas aqui, elas têm bastante pigmentação de ferro, elas têm mioglobina, é que nem a hemoglobina no sangue. Então, o ferro que você tem nessas fibras vermelhas aqui, ó, faz com que você ligue oxigênio ali, que ela consiga trabalhar melhor com o oxigênio. Isso é, são fibras mais aeróbias. O sistema aeróbio, como nós já estudamos, é um sistema que produz energia de uma forma lenta, mas prolongada. Isso é resistência. Então, essas fibras aqui, ó, elas são resistentes. Elas são recrutadas e exigidas o tempo todo. Pequenos esforços já são com elas. Agora, para manter a postura, né, para a gente estar aqui conversando, se movimentando, escrevendo, falando, a gente está contraindo esse tipo de músculo aqui, ó. Fibras do tipo 1. Tá? Então, essas vermelhas são fibras do tipo 1. O que é tipo 1? São fibras de contração lenta. Tá? Eu tinha comentado, né? Nos Estados Unidos, a fibra tipo 1 é chamada de slow. É uma fibra de contração lenta. Então o pessoal fala as fibras de contração lenta. São essas, vermelhas. E elas têm uma capacidade aeróbia de lidar com oxigênio. Então elas são muito resistentes. Essa é a característica delas. Mas elas são de contração lenta. Elas não vão dar velocidade, potência para ninguém. A resistência aeróbia. Elas tendem a encurtamento. Quando você tem encurtamento muscular, é dessas fibras que estão encurtando, né? Porque elas ficam muito tempo tensionadas e se você mantém posturas encurtadas, não alonga, você vai perdendo a flexibilidade desse tipo de fibra aqui. E, obviamente, como o músculo está todo em conjunto, você não vai conseguir, né, desenvolver a flexibilidade, né, uma amplitude de movimento naquele músculo, nessas condições de encurtamento. Mas, enfim, essas fibras, vamos falar primeiro do outro extremo, né, essas fibras brancas, vocês percebem que elas não têm essa pigmentação, elas são fibras anaeróbias. Então, elas são fibras que não têm boa resistência, não têm resistência, elas vão cansar fácil, isso é, elas produzem energia muito rápido, de forma anaeróbica, elas são fibras maiores, fortes, são fibras de velocidade. Por que elas se contraem muito rápido? Porque o neurônio motor delas diz que elas são fibras rápidas. São neurônios de alta velocidade, de contração muito rápida. Então, o problema dessas fibras é que elas não têm resistência, né? São anaeróbias. Então, elas são de potência. São muito desejáveis em atletas de potência, né? Se você é um atleta veloz, atleta de lançamento de dardo, de salto, de 100 metros rasos, é esse tipo de fibra que vai fazer a diferença, né? Fibras potentes, velozes. Mas elas não têm resistência, dura muito pouco essa produção anaeróbia, né? Como a gente já estudou em bioenergética. Quando a gente olha aqui essas intermediárias, essas rosas, elas são fibras também do tipo 2, tá? Então, as brancas são fibras do tipo 2, fibras brancas, e as rosas também são do tipo 2, mas elas são do tipo 2X, desculpa, 2A, e as brancas 2X. Por que elas são 2A e as brancas 2X? Por que essa diferenciação? Então a gente sabe que a 2A é essa rosinha aqui e a 2X é a branca. A diferenciação acontece porque ela está rosa exatamente porque ela tem ferro, ela tem uma certa resistência, ela tem uma certa capacidade aeróbia, ela trabalha com oxigênio. Por que elas são assim? Porque elas foram treinadas. Isso é, se você fosse 100% sedentário, você teria muito mais fibras brancas do que rosas.
E conforme ocorre um treinamento em força, em força, em resistência anaeróbia, você vai exigindo que a musculatura desenvolva essa capacidade de resistência. Então, essas fibras, elas são fibras brancas treinadas, fibras tipo 2 treinadas, são as fibras 2A. Tá? Então, elas são fibras, de certa forma, intermediárias, né? Porque elas têm uma boa resistência e elas são fibras de alta velocidade, de potência. Então, são as mais desejáveis na maior parte dos esportes aí de quadra, de jogos, né? Esportes do tipo vôlei, basquete, etc. Né? Futebol. Por quê? Porque as pessoas elas precisam de muita agilidade, potência, mas precisam de resistência anaeróbia para manter essa pegada durante todo o jogo. Tá? Então, essas são as características principais. Né? Ontem, lá na aula, eu apresentei aqui essa página lá do meu livro, onde eu organizo essas informações. Tá? Então, você tem lá a fibra do tipo 1, que ela é vermelha, 2A, que é rosa, 2X, que é branca. Com relação à resistência, obviamente, as que trabalham com oxigênio, né, são as fibras aeróbias aqui, tipo 1, é alta resistência. E a 2X é a mais baixa. Você tem uma resistência moderada aqui nas rosas, ok? Com relação à velocidade, né, a potência, você tem o contrário, você tem a rápida lá na tipo 2X. Mas aqui eu não vou botar moderada. Por que eu não vou botar moderada? Porque é a mesma fibra, pessoal. Então ela também tem uma mesma velocidade de contração. É rápida, tá? Ela só perde aqui, a fibra tipo 1, né, perde porque ela é lenta a contração. Em velocidade ela é lenta. Mas as duas aqui são iguais, ok? A 2A e a 2X. Com relação à capacidade aeróbia, é a mesma ideia da resistência à fadiga. Você tem uma alta capacidade aeróbia na tipo 1, moderada na 2A, baixa na 2X. E anaeróbia é o inverso. Só que da mesma forma que foi apresentado na velocidade, ó, a 2 não tem diferença. As duas têm muita capacidade anaeróbia, de potência, de velocidade, de força. Então vocês percebem que a fibra 2A é uma fibra muito mais interessante que a 2X. Não há vantagens na fibra 2X. Tá? Só que eu nunca vou conseguir transformar todas 2X em 2A, adaptá-las, né, ajustá-las em 2A. Por que não? Porque eu só consigo, vamos dizer assim, recrutar essas fibras 2X quando eu estou lá com 80% já da minha força máxima. Então, se eu tenho uma capacidade de gerar 100 quilos de força em alguma situação, eu preciso estar acima de 80 quilos gerando de força para recrutar isso aqui. E nessas condições, eu não consigo prolongar o trabalho e desenvolver resistência. Nessas condições, é um trabalho muito intenso e de curta duração. Então, elas não vão conseguir, uma parte delas só vão ser recrutadas em momentos únicos, de extrema força. Não vai ser treinada em resistência. Não vai deixar de ser branca. Tá? Existe uma ordem de recrutamento de unidades motoras. Né? Nós estudamos unidade motora na aula passada. Essa ordem de recrutamento é sempre a mesma. Eu tenho das menores para as maiores. Então, se eu tenho 200 unidades motoras, eu sempre vou contrair primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, sempre nessa ordem. Para eu contrair a unidade motora número 100, eu tive que contrair a 99, senão eu não contraio a 100. Para eu contrair a 200, eu tive que contrair a 199. Então, eu só vou recrutar a unidade motora 200 em força extrema, no limite. Senão, ela fica lá, descansando. Eu contraio sempre as outras. Isso logo leva a perceber que essas fibras brancas, elas tendem à flacidez. Ela é diferente da vermelha, que tende ao encurtamento muscular. A branca, ela tende à flacidez. Então, você usa pouco essas fibras musculares, né? Algumas pessoas usam muito, muito, muito eventualmente, quando faz uma força máxima, que é raro para muita gente, e ela fica lá flácida, né? Então, tem pessoa que fala assim, eu tô com
a coxa, glúteo, flácido, e estou fazendo caminhada, corridinha e tal, e continua flácido. Pois é, essas caminhadas, corridinhas não estão recrutando as unidades motoras que estão flácidas. Tá? A musculatura que está lá flácida continua flácida. O que você precisa? Você precisa fazer força. Você precisa fazer força máxima. Você precisa fazer uma força que realmente recrute todas as suas unidades motoras. E aí você vai começar a perceber um tônus muscular diferente na sua coxa, no seu glúteo. Então, veja, não é por acaso que a musculação, falando em estética, ela é fantástica, né? Você consegue modelar, escolher a musculatura alvo, trabalhar do jeito que você quer. Tá? É diferente de você fazer uma atividade como a caminhada, a corrida, que são excelentes para a saúde, para o metabolismo, né? É ótimo para utilizar gordura como energia e tal, mas para fins assim de recrutamento de unidade motora, aí é outra história. Tá? Você precisa fazer força. A fibra do tipo 2A ou 2X, elas são a mesma fibra, tá? É o mesmo neurônio motor e tal. A diferença é que aquelas que são mais usadas, vamos dizer, aquela escala de recrutamento que eu falei de 1 até 200, aquelas que são mais usadas ali numa faixa central de força, que são menores, têm menos fibras musculares por unidade motora, elas vão se tornando rosas, porque elas são mais usadas, então elas vão desenvolvendo resistência. E as brancas são aquelas menos usadas. Então, por exemplo, a colocação que você fez, tá, mas o fisiculturista não seria mais a 2? Na verdade, assim, ó, a fibra do tipo 2 é a fibra que melhor se desenvolve com força, né? Então, quando você recruta, faz força e tal, ela ganha tamanho. Ela hipertrofia assim, sendo exigida em força. Seja 2x, seja 2A. As duas são, né, exigidas assim. Então, o fisiculturista, ele faz estresses metabólicos, né? Isso é, ele faz treinamentos que falta oxigenação, né? Que falta, que baixa o pH muscular. Então, ele faz treinos que levam esse estresse metabólico. Só se ele fizesse trabalhos com 1, 2, 3 RMs, isso é, um peso que ele consegue mover 1, 2, 3 vezes só, aí ele realmente não ia fazer esse tipo de estresse metabólico. Então, o estresse metabólico que ele gera, com baixos intervalos entre uma série e outra, ele não recupera de uma série para outra. E esse é o objetivo. E gerar esse desgaste muscular, né? Nessas condições, ele está exigindo que essas fibras do tipo 2x se adaptem em 2A. Então, o fisiculturista ele tem, com certeza, muita fibra 2A, porque são fibras treinadas também em resistência anaeróbia, tá? Então, não tem essa ideia de que, essa fibra, será que hipertrofia mais que a outra? Tal. Isso não é verdade. O que acontece é que, assim, ó, as maiores fibras musculares, tá? As maiores, vamos dizer, unidades motoras, né? São as últimas a serem recrutadas. Como que a gente sabe disso? Isso é o princípio do tamanho. Quanto mais ela está à frente nessa numeração, nessa ordem de recrutamento, maior ela é, essa unidade motora. O que é ser maior? Em vez de você ter 400 fibras musculares na unidade, você tem 420, você tem 470, você tem 500 fibras musculares. Então, elas são maiores, essas unidades motoras. Por isso, elas são as que mais hipertrofiam. Por isso, elas são as que mais geram força. Porque tem muita fibra muscular ali, do tipo 2. Só que você só vai usar elas em momentos de extrema força, tensão, intensidade. Tem um pequeno detalhe aí, eu já vou adiantando. Quando você faz o exercício excêntrico, que é aquele que você alonga fazendo força, a gente vai ver isso na contração muscular, você recruta as maiores lá. Então, no exercício excêntrico tem uma especialidade. Você vai usar as últimas lá. Você vai liberando as menores e vai ficando com a carga nas últimas, gerando um movimento negativo. Por isso que é série negativa. Você vai alongando e gerando força. Mas fiquem tranquilos, nós vamos
ver isso aí com calma. Quando Ô, isso professor. acontece, você está Uhum. gerando um estresse nessas unidades maiores e vai gerar microlesões nelas. Tá? E isso é ótimo para a hipertrofia. Você não consegue transformar tipo 1 em mais nada, tá? Não há essa transição entre tipo 1 e tipo 2. Isso não existe. Você não consegue transformar uma tipo 1 numa tipo 2. Por que eu estou falando isso com tanta certeza? Porque o que determina essa ser tipo 1 é o neurônio motor dela. O que determina essa ser tipo 2 é o neurônio motor dela. O que você tem de ajuste de cor? É na 2. Você pode ser branca ou rosa. Branca ou rosa. Tá? Então você tem um ajuste que de branco fica rosa. Ou destreino, que de rosa volta a ser branca. Ok? Um é um. É vermelho e acabou, tá? Você não passa ela para nenhum outro tipo. Ela é uma fibra que sempre vai ser lenta. Sempre vai ser esse padrão porque ela depende do neurônio motor. É isso que faz ela ser assim. Se você tirar esse neurônio motor dela e botar numa fibra tipo 2, aquela que era tipo 2 vai virar tipo 1. Por quê? Porque é o neurônio que vai mandar, né, qual que é o padrão dela. Tá certo? Então, assim, ó, o neurônio motor a gente nunca vai trocar, pessoal. Tá? A gente nasce com os nossos neurônios motores e vai morrer com eles. Então, esse padrão de quantas fibras eu tenho, 1 e 2, isso aí é para a vida toda. Tá? Então, se a gente nasceu para ser velocista, é uma coisa. Se nasceu para ser maratonista, é outra. E não vai mudar isso. Eu fiz comentários ontem, assim, treinamento esportivo, porque se você nasceu, pessoal, primeiro, você não é que nasceu por uma coisa ou outra. A maior parte das pessoas nasce no meio da história, né? Nasce de uma forma mais equilibrada ali. Dificilmente sai da casa dos 50 e poucos por cento para cada uma, tá? Mas algumas pessoas vão lá para os 60, 70% de um dos tipos, ou até 80%. Então, quando a gente fala assim, olha, o Bolt provavelmente tem 80% das suas fibras do tipo 2. Tem gente que fala, não, deve ter 100%. Não existe isso. Tá? Ninguém tem 100% de uma fibra. Se eu estou falando que o cara tem 80, é porque ele está no limite do que dá para ter de uma fibra só, tá? Ele é muito rápido, é muita fibra 2. Tá? Então, quando a gente fala assim, pô, 80% é muito, tá, pessoal? Não é mais ou menos, é muito. Então, se você tem 70, 60, você tem bastante fibra 2. Geralmente, você tem na casa dos 50 para os dois lados. Então, se você não nasceu para ser velocista, não adianta ficar treinando saída de bloco, força, velocidade, achando que vai ganhar a corrida de 100 metros. Não vai. Esse é o tipo de prova que é muito genética. Ou você nasce para velocidade ou não. Depende muito da fibra muscular. E a maratona é a mesma coisa. Tá? Então, o que eu conheço pessoas que falavam isso, assim, né? Não, eu quero treinar pra caramba, eu quero, sei lá, ganhar São Silvestre. Se você não nasceu lá no Quênia, né, na Etiópia, você não vai ganhar São Silvestre, tá? Então, talvez, né, algum brasileiro em algum momento conseguiu tal feito, mas é porque realmente ele tem uma diferenciação genética para coisa em outro nível, tá? Não tem como a gente achar que é uma questão só de treinamento. Até na disciplina de treinamento esportivo eu já falei. Nesses casos aí, ó, 80% do seu trabalho é selecionando a pessoa certa para treinar, tá? Aí você já trabalhou 80% do que tinha que fazer. As fibras por motoneurônio, né? Quantidade de fibras. Aqui tem um erro, tá? Aqui não é menor ou igual, aqui é maior ou igual, tanto aqui como aqui, tá? Então você tem menor ou igual a 300 para fibras do tipo 1 e maior ou igual a 300. Então vai para 500 aqui. As maiores, na verdade, são do tipo 2x, tá? Por isso que eu digo que aqui tá errado esse sinal, é maior ou igual. O tamanho do motoneurônio, onde que eles são maiores? Aqui. É o mesmo padrão de motoneurônio, pessoal, tanto no 2A quanto no 2X. É um motoneurônio 2. Tá? Ele vai dizer que a fibra é do tipo 2. Eles são maiores, têm a velocidade de contração, né, de despolarização mais rápida. Tá? Então, por isso que está aqui, ó, velocidade de condução do motoneurônio. É mais rápida nas fibras do tipo 2. E aqui é lenta.
Aí você olha aqui, tá, mas a velocidade de contração aqui está mais alta do que aqui. Então não se enganem, aqui é o tempo que ela demora para acontecer. São 110 milissegundos, aqui são 50, é metade do tempo. É muito mais rápido, tá? Então é que nem você falar assim, olha, o cara faz 100 metros rasos para 10 segundos, o outro faz para 15. Quem que ganha? O número mais alto, que faz para 15? Não, é o que faz em 10 segundos, em menos tempo. Aqui é uma unidade de tempo, é milissegundos, tá? Então, 110 milissegundos é o dobro de tempo de velocidade de contração. Aqui se contrai muito mais rápido. Então, só por isso, ó, vocês vê, puxa, é metade do tempo para se contrair. São fibras rápidas, tá? Faz muita diferença isso aqui em potência e velocidade. Tipo de miosina, né? Então, bom, enfim, aqui também, pessoal, é rápido, tá? Então, por isso que eu falei, você pode ter subdivisões pelo tipo de miosina, TPAs, etc., né? O retículo sarcoplasmático, aquele retículo onde tem o cálcio depositado, ele libera o cálcio, tem um estoque diferenciado, ó, o desenvolvimento dele é alto no tipo 2. Então, são fibras diferentes. Aí você pensa assim, puxa, mas essa fibra do tipo 1, então ela é mais fraquinha, tem menos fibras, a contração é lenta. Pois é assim que você ganha uma maratona. Essas do tipo 2 não tem chance. Então tá aqui a resistência, pessoal. A resistência, né, de conseguir trabalhar com oxigênio, trabalhar de forma prolongada. Então tá aqui. Então cada uma tem o seu perfil e a sua importância. Não dá para dizer que uma é melhor que a outra. Se você é um atleta de vôlei, obviamente tipo 2 é melhor. Se é atleta de futebol, quem chega primeiro na bola, né? Tipo 2. Então não tem o que falar. Tipo 2 é uma fibra assim para esportes de potência, velocidade é fantástica, né? Essa imagem eu passei ontem. Eu só estou passando aqui novamente aqui pelo fato de o pessoal da licenciatura não faz treinamento esportivo, então eu acho importante chamar atenção para aquelas coisinhas que eu chamei a atenção ontem lá. Aqui tem alguns esportes, tá, pessoal? E aqui tem o percentual de tipo. Ontem nós estávamos discutindo sobre isso e realmente tem poucos estudos sobre que fizeram isso, até por questões éticas, como a gente estava falando, precisa fazer biópsia e tal. Então, às vezes tem informações aqui que foram feitas com muito poucos atletas, que não vão ser significativas para representar o restante desses atletas, tá? A grande maioria, né? Então, o que realmente tem bastante informação e está de acordo, que a gente pode bater assim e falar, poxa, é isso aqui. Corredores, velocistas e fundistas, tá? Quando a gente olha a comparação entre eles, você vê que é inversa aqui, ó. Os velocistas têm bem pouco do tipo 1 e bastante do tipo 2. E o inverso acontece nos fundistas, são aqueles de endurance, de longa distância, fundistas, né, de resistência. Então você tem bastante tipo 1 e menos tipo 2. Tá? Então esse contraste aqui, ele é bem visível quando a gente fala de provas de potência e de resistência, até porque com certeza tem bastante atletas envolvidos nesses testes aqui, e atletas de ponta, né? Então deu para perceber bem os resultados. Outro resultado que eu chamei bastante atenção é na hipertrofia da fibra do tipo 1, que acontece com fundistas. Porque tem muita gente que fala assim, a fibra do tipo 1 não hipertrofia, né? Hipertrofia sim, só que ela não hipertrofia com o trabalho de força lá, né? Levantando peso e tal, fazendo 3 séries de 10. Ela hipertrofia exigida em resistência, com corrida longa, exigência desse tipo, e ela hipertrofia bastante. Então, esse tipo de fibra vai hipertrofiar sim. Então, se esse tipo de fibra é mais presente, por exemplo, no gastrocnêmio, na panturrilha, para muitas pessoas você hipertrofia mais a panturrilha correndo do que fazendo 3 séries de 10. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas a gente percebe que os números mais altos de hipertrofias a gente vê aqui, ó, nas fibras do tipo 2 em halterofilistas.
Tá? Então, a gente está falando de atletas que desenvolvem essas fibras com força. Tá? Então, as fibras do tipo 2, elas hipertrofiam com força. Então, as 3 séries de 10, por exemplo, elas vão funcionar muito bem para as fibras do tipo 2, mas não igual para as fibras do tipo 1. Tá? As fibras do tipo 1, elas precisam de um trabalho bem mais em exigência metabólica do que tensional, né? Tá? É por isso que esse número esse número alto aqui é a área de secção transversa da fibra, tá? É o tamanho da fibra muscular. Então ela fica maior mesmo nos fundistas com a corrida, a do tipo 1, tá? E a do tipo 2 fica maior com o trabalho de força. Então são essas informações que eu quero que vocês levem assim dessa tabela, porque tem muita informação aqui que não é definitiva ou é parcial, não adianta ficar perdendo tempo ali olhando, né?